Sejam bem-vindos ao Pode Tá, mais um Pode Tá muito top para você. Eu sou o pastor Alexandre Farias e hoje eu recebo o Zeca. Quem é o Zeca, gente? É o apresentador do Vejam Só. Seja bem-vindo, Zeca. E aí, pastorzão, obrigado, viu, pelo carinho, pelo convite, poder estar aqui conversar um pouquinho para a gente trocar uma ideia, né? Conhecer um pouquinho fora do luz, câmera e ação, né? Na televisão, né? Eu que agradeço. Foi muito bacana, obrigado. Zeca, vamos lá. Uma das perguntas que eu faço para todo mundo que vem aqui no Pode Tá, para que a gente possa passar também algo, um testemunho edificante. Diz para mim, você sempre foi de família cristã? Sempre fui, pastor. Eu sou filho de pastor presbiteriano e meu pai, apesar de ter sido ordenado ao ministério já com uma idade, né, eu já tinha mais de 15 anos quando ele foi ordenado, a nossa família sempre foi, e ele, né, de maneira mais específica, sempre muito envolvido com o trabalho ministerial, né, então foi presbítero da igreja, foi evangelista da igreja, depois foi para o seminário estudar, né, tudo, então nosso lar, né, sempre foi muito ligado a essa questão da igreja. Então minha infância, adolescência, juventude, toda ela dentro da igreja. E é uma questão engraçada, porque às vezes o pessoal gosta de perguntar, presbiteriano não tem muito disso, assim, daquele momento da conversão, né, mas via de regra no cristianismo o pessoal gosta disso, né. Sim. E eu costumo brincar que eu não tenho muito isso na minha memória, assim, sabe? É óbvio que eu tenho vários momentos de experiência com Deus, claro. Mas eu acredito que foi uma questão meio que eu sempre me vi, me entendi assim, então não tenho muito aquele momento da conversão. Esse dia o Espírito Santo me alcançou e tal, mas eu tenho várias experiências nesse sentido, então é uma coisa diferente nesse aspecto, né? Parece que, de fato, eu nasci na igreja e não no hospital, né? Eu também. Eu vim de uma família cristã também. Você fala assim para mim, que dia que você lembra quando você aceitou Jesus? Rapaz, foram todos os dias que eu aceitava Jesus. Sim. São todos os dias, né? Sim. E você vai indo, vai tendo essa experiência com Deus, o Senhor vai trabalhando o seu coração, e aí vai colocando um ministério aqui, um ministério lá, quais foram os ministérios que você se envolveu na igreja, ou se você está em algum ministério hoje, faz parte de algum ministério? Sim. Eu continuo na igreja presbiteriana, né? Sou membro da igreja presbiteriana. Sempre fui membro da igreja presbiteriana. Hoje não congrego mais na igreja que meu pai pastoreia, né? Durante muito tempo fui ovelha do meu pai também, né? Olha, ovelha desgarrada. Mas hoje eu não congrego na mesma igreja que ele pastoreia. Mas, por exemplo, meu irmão faz o seminário, né, para ser ordenado ministro também presbiteriano, né, tudo. Sim. Então hoje eu dou aula numa classe da escola dominical, na classe da juventude, né, da igreja, mas sempre tive trabalho nessa área, assim, sabe, de ensino, com adolescentes, com jovens, sempre tive um trabalho muito ativo, sempre fui muito ativo na igreja. Sempre gostei bastante de estar presente, de fazer, de ajudar, de colaborar. E hoje, de maneira mais específica, eu atuo nessa área de ensino na escola bíblica dominical, né? A IPB mantém essa tradição da escola, né, dominical. Então a gente tem ali uma classe de jovens e eu sou professor dessa turma. Mas sempre ativo, pastor, sempre mexendo em alguma coisa, fazendo alguma coisa. O que os caras deixam lá, eu me envolvo, né? Tá certo. Fez teologia? Fiz teologia. Eu fui tarde para teologia. Minha primeira formação é jornalismo. E eu me formei em jornalismo em 2004. Quando eu me formei em jornalismo. E voltei para a universidade para começar teologia. 2021 nós estamos. Eu voltei em 2018. Voltei em 2018, no Mackenzie, foi. O que acontece, pastor? Bom, eu hoje gosto muito do Mackenzie,
Mas o Mackenzie sempre foi uma proximidade, uma prioridade, porque pastor presbiteriano tem bolsa de estudo no Mackenzie, né? Rapaz, isso ajuda, hein? Então. Isso ajuda. Então, pastor e a família dele, né? Por ser uma instituição presbiteriana, o pastor é como se fosse funcionário da universidade, né? Então, O ensino é muito bom, né? É muito bom. É muito bom. Então, eu acabei fazendo lá meu ensino colegial, né? Fiz o ensino médio no Mackenzie. Aí depois fiz a faculdade, depois voltei para fazer outra faculdade. Tô aí na expectativa de ser aprovado para um mestrado lá, vamos ver se rola pro ano que vem. Rapaz, aí é bom. Então, minha carreira acadêmica foi toda no Mackenzie, porque é bom e porque eu tenho bom ajuda! Então, juntou tudo, né? Legal. Tudo. Mas sou formado em teologia. Terminei agora minha colação, formatura, tudo foi no começo agora do ano de 2021. Então, eu finalizei no final do ano passado o curso. Graças a Deus, foi bem isso também. Eu comecei por teologia, depois fui para filosofia eu não consegui acabar. Eu fiz teologia pela Metodista Livre, depois acabei pelo Instituto Cristão de Pesquisa, a Faculdade Dr. Walter Martins, depois eu fui para a Universidade Metodista de São Bernardo fazer filosofia. Só que no último semestre de filosofia eu tive um problema de saúde, porque de vez em quando eu tenho, né, em relação à trombose e à perna, e eu não pude acabar. Então, o que aconteceu? Eu fiquei um tempo fora da faculdade, quis voltar para terminar a filosofia, mas o valor que queriam me cobrar não dava, não. Pesado. Aí eu fui fazer direito. Estou no 8º semestre de direito agora, me formo daqui 2 semestres, né? Daqui ano que vem, no final do ano que vem. Que legal. Eu, pastor, assim, eu descobri, principalmente agora com a teologia, porque, bom, eu sei que não aparenta, mas também não é nosso assunto aqui. eu tenho 40 anos já, né? Rapaz, Zeca! Mas eu sei que não aparenta, não precisa elogiar. Onde é a fonte que você bebeu, filho? Que isso, moço? Eu sou de 82, pô, 82. Caramba. Então, quando eu voltei para estudar teologia, eu já estava passando dos 36, né? Então, sabe quando você tem aquilo na mente, né? Pô, já tô velho, já não vou mais ter o ritmo de ir todo dia para sala de aula, não dividir sala de aula com o pessoal de 18, 17 anos, todas essas coisas, né? Tem que aguentar aquelas perguntas. Nossa, tem que aguentar tudo aquilo de novo. Então, eu fiquei meio reticente, sabe, com isso. Mas, pastor, eu descobri, assim, o quanto o ensino, o aprendizado, principalmente, tem a capacidade de nos rejuvenescer. Parece que, às vezes você acha que sabe de tudo, né? E a gente vai ficando mais velho e vai achando mais isso, né? Agora eu já sei de tudo, já vivi tudo. E quando você consegue aprender coisa nova, como isso tem o poder de te fazer mais jovem, de renovar sua mente, de espairecer sua mente. Então, eu redescobri no estudo, além do crescimento intelectual, acadêmico e tudo mais, que é fundamental, essa capacidade. Então, eu me reinteressei, e por isso que estou querendo fazer o mestrado agora, e se Deus permitir, seguir nos estudos aí, porque, de fato, a gente fica mais novo estudando. Não, legal. Eu também quero começar o mestrado depois, logo na sequência, porque a ideia é lecionar. Legal. Eu gosto de sala de aula também, eu amo sala de aula. Boa. Qual é o tema do seu mestrado? Então, eu já prestei, né? Fiz a inscrição, a prova, essas coisas aí, para o mestrado na área de letras. Rapaz, você vai fazer letras agora? Eu quero trabalhar na área. Eu pensei que era teologia, eu falei, onde é que ele vai? Não. Então, eu quero fazer especializações na área de teologia, já fiz uma especialização lá no Centro de Pós-Graduação André Jumper, que é ligado à Igreja Presbiteriana, né, na área de teologia bíblica. Muito bacana também. Mas eu quero fazer esses reconhecidos pelo MEC por conta disso que o irmão falou também, de abrir uma oportunidade e de trabalho mesmo, né, de lecionar, sala de aula, porque esses seminários institucionais, a maioria não tem reconhecimento do MEC, né? Mas eu não quero abandonar, eu quero continuar estudando e me aprofundando na área da teologia. Mas o mestrado eu quero fazer na área de letras, mas trabalhando com o texto bíblico. Eu quero fazer uma análise literária de um texto bíblico e trabalhar com essas ferramentas. Lá no Mackenzie, inclusive, eles têm um grupo de estudo nessa linha, de análise do discurso e texto bíblico.
Então eu vou caminhar nessa linha. Vai ser um mestrado em uma outra área do conhecimento, mas com a Bíblia e os conceitos da teologia muito presentes também. Muito top, muito top. E aí você foi parar como no Vejam Só? Fui. Porque o Zeca, ele é o apresentador do Vejam Só. Né? O pessoal que está vendo pela primeira vez, é só ligar no Vejam Só, ele está lá segurando a ponta para os caras não se pegarem a tapa. Né? Então o Zeca tá ali. Literalmente no meio do conflito. Literalmente. Né? Tem hora que solta ali. Eu falei, vai se pegar a tapa. E o Zeca tá ali no sossego. Ali, quase um monge. A única coisa que eu peço é que não sobe pra mim. Eu falo, se vocês querem brigar, você briga aí, mas não bate em mim, não, que eu não tenho nada a ver com isso. Pastor, é mais uma daquelas coisas assim que a gente só consegue explicar assim pela direção e coordenação de Deus, né, na nossa vida, assim. Eu nunca tive essa pretensão e Deus que abriu a porta de entrar lá na HIT, e eu entrei na HIT trabalhando direto com o Show da Fé do missionário, né? Trabalhei 5 ou 6 anos direto lá com o missionário no Show da Fé. Você não era o cara que levava os envelopinhos pro pessoal do Show da Fé? Não era. Eu não sei se o irmão já viu, mas de repente alguém que acompanha já viu aquela novela da vida real, que é um quadro de testemunhos, né? Então era isso que eu fazia. Então a gente levantava os testemunhos, tudo, e aí ia na casa da pessoa, entrevistava e tal, e aí montava uma entrevista, né? Um testemunho assim mais elaborado sobre alguns assuntos e tudo mais. Então comecei trabalhando ali e o Vejam Só foi aparecer muito tempo depois, quando uma das repórteres lá do show do Vejam Só, não sei se ela saiu de licença, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que alguém falou meu nome pro Weber, falou, tem um menino lá no Show da Fé e tal, de repente ele pode ajudar. E aí eu fiz 3 matérias pro Vejam Só, porque era o tempo que a pessoa não ia poder, sei lá, sei que foram 3 matérias. E por uma dessas questões aí que só Deus explica, né? A menina tá licença até hoje. Não, depois ela voltou, mas o Weber se apaixonou, sabe? Ele gostou muito. Ele ficou impressionado, falou, meu, que legal, esse menino e tal. Até que no final desse mesmo ano, aí ele propôs uma troca da repórter que ele tinha comigo, né? Falou, vamos trocar. Eu mando a repórter para fazer o que ele faz, ele vem aqui trabalhar comigo e tal. E aí aconteceu, a emissora falou, se eles quiserem, tudo, aí foi. E eu comecei a trabalhar lá direto com ele, a princípio fazendo as matérias, né, de abertura. Fazia externa, então. Fazia externa, fazia Povo Fala, ia pra rua, tudo na rua. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos, pastor, né, só nisso. Até que quando eu acho que eu tava no 3º ano já de Vejam Só, um dia o Weber não podia ir gravar o programa. Ele, não sei exatamente o que aconteceu. E era uma pauta que a produção não queria derrubar. Não era nem pelo Weber, porque assim, o Weber já tinha faltado outras vezes e derrubaram o programa, não teve um programa. Mas naquele dia não queriam derrubar o programa. Falaram, não, essa pauta é muito boa, não, o Weber falou, então tá bom, então fala pro Zeca. Se o Zeca quiser, puder, ele apresenta e beleza. Zeca, pode? Falei, posso, vamos. Aí fiz a primeira vez. Bora. Beleza. Ninguém falou nada, ficou naquela. Falei, bom, acho que deu certo, né? Aí no outro ano, ele já começou a deixar eu apresentar uma vez por semana. Tinha um dia na semana que a gente gravava 2 programas, e ele já cansado, tá falando, não, eu faço um e o Zeca faz o outro. Então aí eu já ganhou 1 por semana. Aí depois no outro ano já deixava 2. Depois já sempre que ele não queria, aí até que esse ano, ele por outras questões também profissionais e familiares, pediu para se afastar um pouco mais do programa. E aí agora ele que apresenta uma vez e eu faço os outros 4 dias da semana. A gente inverteu, né? Verdade, eu participei com ele em vários programas lá, mas era tudo ao vivo. Era tudo... Sim. Eu acho que deve ter uns 2, 3 anos, mais ou menos, que o Vejam Só deixou de ser ao vivo. Talvez um pouquinho mais, uns 4. Por que deixou? De uma hora para outra, vamos gravar? Então, na verdade, é mais uma questão da emissora mesmo, viu, pastor? Uma questão de logística, assim, porque
tem questão financeira, né? Que depois de um certo horário tem que pagar Sim, adicional, tem que levar a equipe em casa. Então tem vários detalhezinhos assim, mas tudo administrativo. sim. Por exemplo, hoje, se dependesse de mim, eu preferia ao vivo. Eu ainda também, que fosse rapaz. no horário que está hoje. Eu ainda prefiro ao vivo do que gravado. Com certeza. Mas foi mais uma questão da emissora, mais uma dinâmica da emissora. Então, tanto o horário que ele, por exemplo, na equipe do Vejam Só, ninguém gostaria que o Vejam Só ficasse tão tarde, né? 11h35. Mas precisava descer esse horário. A gente fala, eu sempre que posso, eu peço. Umas 9h30, 10 horas. Puxa vida, 10 horas já era perfeito. Eu acho que 10 horas ficava top, cara, top. O problema é que começa às 11h40 quase, né? 11h35. A gente começa num dia e acaba no outro. O programa vai acabar quase 1 hora da manhã. Exatamente. Quase 1 hora da manhã. E também não ficaria viável para você fazer isso ao vivo também. Então, não ficaria viável por conta disso que eu falei de algumas demandas trabalhistas, principalmente, né? Uma coisa empresarial mesmo. Sim. Agora, eu, ainda que nesse horário, preferia que fosse ao vivo. Preferia ao vivo. Mas ia ficar muito difícil pro pessoal aí. Para os pastores e tudo mais e tal. Então, de fato, gravado acaba fazendo uma logística mais fácil. Então, a gente grava de manhã, né? Por exemplo, a nossa gravação hoje é 11 horas da manhã. Então, fica muito mais fácil e tal, né? A demanda fica mais tranquila nesse sentido. Então, até para mim também é mais de boa. Assim, gravado, você pode errar, é mais light, né? Ao vivo é mais puxado. Agora vamos para as fofocas lá do programa. Vamos lá. A gente não é Sônia Abrão, mas a gente arruma. Mas a gente gosta, né? Zeca, fala para mim uma coisa. Bora. Já teve debate que quebrou o pau lá? Teve. Eu vou citar um. O meu foi, mas foi com o Weber, na época, do Harry Potter. E, nossa, quebrou um pau lascado mesmo. Até hoje o pessoal do outro lado lembra de mim. Sim. Muitas vezes é difícil. Mas lembra assim, né, aquele gordinho maravilhoso? Não, você imagina os... Vamos deixar pra lá. Fala pra mim do debate. Lembra pesado. Marcou pra você. Eu vou citar um, mas desse eu não vou citar o nome dos envolvidos. Não, fica tranquilo que se eu lembrar eu falo. Ele foi mais constrangedor. Mas teve um debate do Vejam Só que não foi ao ar. Nós não exibimos o programa. Não foi pro ar? Não foi. Porque aí, ó, é chato falar isso, né? Mas literalmente nós tivemos que segurar, apartar a briga. Literalmente. Então, sério? Sério. Esse aqui eu vou me reservar o direito de não citar. Não, nem cito, deixa pra lá. Mas quando eu falo de quebra-pau, assim, é dentro da área teológica, apologética. Vou chegar lá, vias de fato. Vou chegar lá nesse exemplo também. Mas esse foi o que mais me marcou por conta disso, assim, sabe? Eu fiquei muito assustado. Porque sabe quando, assim, lá no Vejam Só, bom, o irmão conhece, a gente flerta com o perigo, né? Mas sabe quando você nunca imagina? Mano. Você nunca imagina que isso vai acontecer. Um cara vai levantar, apontar o dedo na cara do outro e falar, gente, não é possível. E aconteceu. O pessoal teve que entrar, segurar. E o cara ameaçando. Eu falei, gente, que é isso? Isso aí, não é nem crente, bicho. Então, aí nós conversamos tal, e o programa nem foi pro ar, nem exibiu. Paramos a gravação e tal, porque realmente foi para um extremo mesmo, assim, sabe? Naquele dia eu fiquei pensando depois, eu falei, será que a gente que fica incentivando isso, assim? Depois eu fiquei com esses questionamentos, sabe? Se às vezes a gente não teria que ser mais light, se a gente não fomentava muito as discussões. Eu acho que falta fomentar um pouco. Eu acho que tinha que pôr fogo no... Você gosta mais, né, da bagunça. A questão é o seguinte, se você souber debater com outro cara num estilo na boa, o meu estilo de debate é assim, Zeca. Se o cara vir na boa, eu vou na boa, mas tudo isso com educação, tá? Sim, eu tô falando de desrespeito, nada. Eu tô falando o seguinte, se falar de um jeito, você tem que falar do mesmo jeito. Agora, chegar nas vias de fato, aí já é nem uma questão teológica e apologética. Isso aí já não dá um bom testemunho, não é coisa de cristão. Então nem vale a pena mesmo ir pro ar.
Então esse assim foi o que mais me marcou nesse sentido assim, negativo, vamos dizer. Agora um outro que me marcou muito, e esse daí eu posso citar porque foi pro ar, não sei nem se está no YouTube, mas provavelmente está por lá. Deve que foi do Elias contra o Leandro Quadros. Eita lasca! E me impressionou, foi assim, foi logo no começo, assim, um dos primeiros que eu apresentei, então eu não tinha ainda aquelas manhas e tal, né, do programa. Mas, pastor, bom, a maioria do pessoal que está assistindo aqui conhece o Elias Soares, né? Cara, ele não é que ele foi preparado, assim, preparado era pouco. Ele já é preparado. O cara foi municiado, assim, foi armado. Teve uma hora lá no programa que ele pegou uma anotação dele e falou assim: Pastor Leandro, no vídeo tal, do dia tal, no canal tal, no minuto tal, você tem que ser disse. Assim. Eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível que ele fez essa decupagem no vídeo. Ele falou, você disse isso, isso, isso e isso. Aí o cara, porque ele tinha acabado de falar alguma outra coisa contrária àquilo, né? Ou seja, ele pegou a armadilha certinho pra botar o cara. Aí depois daquele dia eu falei, esses caras não estão pra brincadeira não. Não, os caras não vêm assim, pra brincar não. Os caras vêm aqui, o negócio aqui é bruto, é sério. Esse dia do Elias aí eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Tanto que hoje, sempre que o Elias vai, eu peço pra produção avisar o outro pastor. Porque... Não, sabe por quê, pastor? Porque assim, eu não quero colocar a outra pessoa numa situação constrangedora, entendeu? Uhum. Porque às vezes, o que acontece? Nós vamos falar de escatologia. Tem muito pastor que é especialista na área, que trabalha com a área já e tudo mais. Então você liga pro cara e fala, nós vamos falar de milênio. O cara, não, beleza, trabalho, já li milhões de livros, não, tá tranquilo. Então o cara acha que, assim, não se prepara, sabe? Vai naquela, no sapatinho, não, vou administrar. Dependendo de quem tiver do outro lado, mano, você é louco. Então eu sempre peço pra produção, é o Elias, avisa o outro, pro cara vir preparado, porque senão o cara vai cair do cavalo. Então, antigamente a gente não tinha YouTube. Sim, sim. Hoje você tem, cara. E outra coisa, ainda mais os caras que participam, como o Leandro Quadros, do programa lá, não lembro da verdade, alguma coisa assim. Acho que é na mira. Na mira da verdade, alguma coisa assim, na Novo Tempo. Na Novo Quer Tempo, dizer, você tem o cara pra você, vamos ver o que ele fala. Outra coisa, você bota lá no YouTube e o cara... o tema do debate. Vamos ver o que esse cara fala. Você vai municiado. Tá certo, é isso mesmo. Ele foi preparadíssimo, assim, e de fato é isso mesmo, assim. E acaba que quem aparece muito, que nem o Leandro é um exemplo disso, ele tem muita mídia. O cara aparece muito. É perigoso. Por mais que ele esteja errado, o pessoal pensa que ele tá certo. Não, Tanta mídia que ele tem. Eu não falei nem nesse sentido. Não, mas eu falei. Não, tem cara que fala uma besteira lá, aí tem os fãs. Porque você tem né? Ele não falou isso. Lógico que falou, cara. Tá aqui, mano. Não é bem assim, né? Então, não é bem assim. O que não é bem assim, mano? Escuta direito esse negócio. O que eu ia falar é nesse sentido. Hoje, como você aparece muito, a chance de você falar besteira é maior. Sim. Você entendeu? Então, é uma preocupação que eu tenho. Porque assim, você tá todo dia no ar, todo dia você fala. Então, o risco de você falar alguma coisa assim que possa, de alguma forma, ir contra você é muito grande. E às vezes você tá num dia bom, ou às vezes você não consegue se explicar direito. Às vezes eu me pego nisso, assim, eu penso uma coisa. Vou dar um outro exemplo, para ficar mais claro isso. Recentemente nós fizemos um programa lá no Vejam Só, que o GC do programa, as letrinhas que aparecem lá, né? Era o seguinte: existem exageros na obra do Espírito Santo. Esse era o GC. Só que era uma coisa que lá na produção internamente estava tão clara pra gente que não tinha dúvida. Do que a gente estava falando? Da ação do homem querendo dar crédito ao Espírito Santo. Rodopio, pulo, grita. A gente queria discutir isso. Mas você não tem ideia da quantidade de mensagem que nós recebemos dizendo: vocês estão loucos? O Espírito Santo é Deus. Que exagero que tem na obra do Espírito. Vocês foi um estão GC errado, né? Você entendeu? Na minha cabeça estava
Nossa, mas não tinha dúvida nenhuma. Talvez por mexer muito com o assunto, por estar lá todo dia, eu que pensei no tema, então na minha cabeça estava perfeito. Com Mas na certeza. hora que eu escrevi e quem leu, os caras ficaram doidos. Vejam Só agora é herético, foi do tirar o Weber, esse cara tá acabando com o Vejam Só. E não... Você tomou a culpa ainda? Tomei a culpa ainda, entendeu? Porque os caras achando que eu tava querendo ir contra o Espírito Santo. Esse presbiteriano. Ih, rapaz, os caras arrebentam. Então, você entendeu? Então, assim, tem muita coisa que você tem que estar atento pelo excesso de exposição hoje. Sim, sem dúvida. Então, são coisas que e eu falei nesse sentido. Às vezes o cara aparece muito, e aparecer muito não necessariamente é muito bom, porque a exposição é muito maior, né? Mas eu falei em relação ao Leandro Quadros, mas não é só o Leandro Quadros que tem seus não, fãs. Tem muita gente que tem fã. Hoje você vê pessoas dentro do meio evangélico Sim. que falam grandes besteiras, como, por exemplo, Jesus pecaria no Jardim do Éden. Ah, amigão, pelo amor de Deus, onde você fala um negócio desse? Ele é aí da sua área aí, não é? E tá assim, ó, de gente. Glória a Deus e aleluia. Tem que tomar sapatada, mano. Ah, tá de brincadeira, meu amigo. Ah, eu sou igual a Deus. Você é um miserável. Que igual a Deus, mano? Como é que a gente pode ser? A gente é miserável, pó. A gente tá desse jeito. Como é que um pó pode chegar e falar assim: eu não me sinto menor que Deus? Ah, então, filho, se converte. Isso tem alcançado muita molecada, muitos jovens. Você quer ter uma igreja boa hoje? Você joga um louvorzão, luz, pra lá e pra cá, entra nas modinhas por aí, traz aqueles como é que chama aqueles robôs lá, o Transformers, pra dentro da igreja. Meu, já vi igreja que sim. E os caras estão lá. Bota umas fumaças, né? E os louvor qual que é? É os louvor porque ele vive? Não, é os louvor é o louvor do Rodiazol, essa desgraça. Aí os caras, glória a Deus, que glória a Deus, mano. Hoje a igreja tá assim, e isso, que acontece? Tem muita gente ganhando fãs, porque se tivesse ganhando gente para Cristo, o cara que escutasse a primeira besteira dessa ia embora da igreja. Sim, não, sem dúvida. Eu concordo plenamente, pastor, mas isso eu acho que é a tentação que o homem enfrenta desde o Éden, que é se colocar no lugar de Deus, né? Exatamente. Então é só uma representação disso. E cada vez mais o homem no centro da adoração, né? O culto, a adoração, isso. Exatamente, não é mais para Deus. Então e às vezes, sabe, pastor, que às vezes eu fico atento, esses dias eu falei até isso no programa, que às vezes a gente se pega em algumas enrascadas e a gente nem percebe. Quando, por exemplo, a gente vai pro culto e depois do culto fala, hoje o culto não foi bom. E hoje o pastor não pregou bem. E hoje o louvor tava meio desanimado. Não sentiu arrepio, não sentiu arrepio. Ué, mas rapaz, o culto não é pra você não, queridão. Vamos acordar, velho. Não é pra você. Não é você que tem que falar se o culto foi bom, ruim, médio, mais ou menos, o fogo desceu. Não é isso. Esse não é o culto. E muitas vezes a gente se pega nisso, assim, sabe? Mas é verdade. Nessas coisinhas. E é um reflexo da nossa sociedade, do pensamento que gere o nosso mundo, né? Sim. Do engrandecimento. É o antropocentrismo. O engrandecimento do Deus. Então, o cara virar e falar assim, eu sou Deus. O que é isso? Que não o discurso do diabo. Fala pra mim. Exatamente. Hoje eu gravei um vídeo pro canal Influenciando Gerações, é um outro canal que eu tenho, sobre o rastafarianismo. Tá. Que começa com a idolatria de um político, o imperador. E aí vai para o mundo inteiro através de quem? Bob Marley. Né? Através dos discursos de Bob Marley. Aí tem o jeito de se vestir, o cabelo. Não é que todo mundo que se veste daquele jeito, que gosta de reggae e tal, o cara tá no rastafarianismo, não é nada a ver. E da mesma forma que tem muita gente que usa a Bíblia também não é crente. Então porque para mim um cara que falar que é igual a Deus, que não se sente menor que Deus, para mim eu tomo água de enxurrada ou nunca leu a Bíblia. É um dos dois pontos.
Isso me deixa muito doido, porque isso aí tem alcançado muita gente, Sim, Zé. mas Qual a alcança. diferença dos caras que adoram, idolatram um imperador Sim, e qual a diferença de um cara que idolatra um pregador que sobe e fala sim. uma besteira? Você gostar do cara é uma coisa. Uhum. Se o cara falou uma besteira, vê o que a Bíblia diz. Sim, sim. Mas aqui é o discurso que todo mundo quer ouvir, né, pastor? Esse que é o problema. Então, o cara. Exatamente. Quer dizer, é problema para quem aceita, né? Pro cara é a solução. Porque Opa! ele tá no negócio, tá no business. Então, o que ele quer é isso mesmo. Agora, o que o pessoal quer ouvir é isso, que pode, que é todo poderoso, que tá acima de todo mundo, que vai andar pisando nas nuvens e aquela coisa toda, né? Aquele triunfalismo que reina e É coloca o homem no centro. universalismo, triunfalismo. É um é. que está querendo atualizar a Bíblia, é outro, é outro que se acha igual a Deus, Sim. sabe? Aí você tem frases de efeito, porque é uma Uhum. coisa linda. Nossa, que filosofia. Não vou, não preciso nem dizer quem não fez isso, porque tá hoje bombando no YouTube. O Caio Fábio falou que você pode usar a cannabis, a maconha. Sim. Falou, Tá tudo bem. ele falou lá no Rafinha, falou lá no Rafinha. Fala, pode perguntar. Esse é o lance. Eu ia te perguntar uma coisa. Você que trabalha no meio, que você convida o cara para estar lá, tá? Uhum. Tá no Rafinha, com certeza ele vai pro Flow, não sei se já foi, Sim. porque é um dos podcasts, ou o Podpah. Esses caras vão lá para aparecer. Sinceramente, eu consigo entender isso. Ou dizer, ou inverter os valores, os mandamentos que Jesus diz. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas me parece que o pessoal está querendo amar o próximo a mais que Deus. E se der para amar a Deus, beleza. Se não der, você troca a tua Bíblia que tá na boa. Quando você leva um cara desse no Vejam Só, que o cara fala umas grandes asneiras, que você percebe que, com certeza, vocês convidam o cara de novo? Ou convida só para apanhar? Então, na verdade, você tem duas perspectivas nisso. Assim. Primeiro, você tem a questão do retorno. Às vezes você vai levar alguém que não te agrada pessoalmente, mas que o cara dá muito retorno de ibope, mídia, sei lá. Então, assim, que é uma coisa, pastor, que às vezes o pessoal não entende. O Vejam Só é um programa de televisão. Sim. Então, a gente tem ali, por exemplo, um roteiro. O pessoal fala assim, mas vocês gastam muito tempo com baboseira e não deixam o pessoal falar. Gente, isso é televisão. Televisão é isso. O que eu quero é que você fique lá, que você assista, que você comente, que você fale, que você interaja. Se fosse para resolver o assunto, a gente ia para uma sala de aula. Justo. Na sala de aula é outra dinâmica. Então, às vezes o pessoal confunde isso. E aí entra um pouco dessa questão. Em alguns casos, você leva as pessoas porque elas dão um retorno. Vou dar um exemplo aqui bem rápido nisso. Que é um cara que eu particularmente gosto do trabalho dele. Tem algumas divergências, mas gosto. O Rodrigo Silva. Eita, deixa o João Flávio saber disso. O Rodrigo Silva é um cara... Então, mas é que tá. É um cara que dá retorno. Tem ibope, né? Tem muito ibope. Os vídeos mais assistidos do Vejam Só são com o Rodrigo Silva. Mas ele já se colocou em debates ou ele só foi entrevistado? Não, só para entrevista. Ele não vai para debate. Não. Ou pelo menos... Eu, na verdade, eu nem sei se a gente já convidou também, viu, pastor? Eu vou ficar na dúvida aqui. Mas eu acho que ele também não aceitaria. Podia ir com o Lei e a sua área. Podia. Ia ser uma boa. Ó, mudando, vai. Já que se quiser um VAR, eu vou. O VAR. O VAR, né? Às vezes os adventistas, o pessoal não quer muito saber assim, então vou citar um outro exemplo. Daniel Mastral. Eita, é outro cara que eu também particularmente tenho algumas divergências. Mas é um cara que dá muito ibope. Os caras assistem demais, os caras gostam muito. Apesar que agora ele deu uma mudada, hein? Mas antigamente, nas primeiras vezes que ele foi no Vejam Só, que ele tinha aquelas coisas místicas, cabalísticas, sinais...
Véi, a galera amava. Se você ficasse 3 horas lá com ele, a galera tava assistindo e vendo, e pedia, imagino. e quer, e tal. Então você vê, e eu não gosto de ouvir, mas pro programa faz bem. Você tá entendendo? Então você leva. No caso do Caio Fábio, de maneira particular, eu vou confessar aqui um pecado, tá, pastor? Vou confessar um pecado. Eu gosto do Caio Fábio. Que pecadão. Eu gosto. Meu pai, por exemplo... Eu já gostei dele. Então, era isso que eu ia falar. Meu pai tem muita literatura do Caio. Porque o Caio foi talvez um dos maiores pastores presbiterianos, assim, da história até. De maior destaque, assim. Não, o cara pregava bem pra caramba. Você sentava, você escutava o cara pregar, você falava, meu... Sim. Hoje você escuta e você fala, mano... Você teve muita coisa. Eu não peguei o Caio nesse momento. Quando eu me entendi assim por gente, de reflexão e tudo mais, o Caio já estava já estava se escondendo, ou sendo escondido, né? E depende da perspectiva que você vai abordar. Mas eu gosto do Caio. Eu leio o Caio. Eu escuto. Hoje, eu não recomendo para ninguém, vamos dizer assim, porque você precisa de um filtro. Mas eu particularmente gosto. Tanto que quando eu vi os podcasts que ele foi, eu ouvi praticamente todos. Mas eu tenho muitas questões que vão nesse sentido que você falou, pastor. Por exemplo, ele deu uma entrevista no Danilo Gentili uma vez. Já tem tempo já essa entrevista. Sim. No programa do Danilo Gentili. Cara, que coisa horrível. Que coisa horrível. Só falando de sexo e todas aquelas besteiras, sabe? O Caio comprou a ideia do Danilo de um jeito, ficou muito feio, sabe? Assim, pelo bate-papo, sabe? Se fosse um jovem, já ficaria feio. Mas um cara vivido, experimentado, avô, sabe? Falando tudo aquilo, assim. Eu particularmente não curti, achei que não foi um bom testemunho, assim, não agregou, sabe? Ele agregava muito antigamente. Eu escutava muita gente que hoje eu não escuto mais. Não, sim, normal. Porque, normal. infelizmente, hoje não dá para escutar, porque é mais discurso político e parece mais um discurso daquela era dos hippies. Sim. Amar todas as coisas, amar e por amor a gente faz qualquer coisa, e esquecem que a primeira coisa que Jesus disse, como eu disse antes, é amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Não é trazer o amor que eu tenho para Deus para jogar para todo mundo, porque aí Deus vira qualquer coisa que eu goste. Uhum. Então eu escutava muito ele. Hoje eu não consigo escutar mais. Sim. Né? Só quando eu preciso fazer um vídeo apologético. A gente pega os temas aí. Ele é um bom, né, conteúdo para a gente fazer. Para dizer, não faça isso. Mas é isso. E eu assisti o vídeo que você está falando, realmente. No Rafinha foi a mesma coisa. O do Rafinha eu já gostei um pouquinho mais. Eu já achei... Tem hora que ele fala sobre o homossexualismo ali que tá na brincadeira. Fala. Fala do filho, né, da neta e tudo. E não só deles, muito delicado. Não, sim, ele amplia isso. Ele amplia muito isso, de fato. Algumas coisas loucas. E aí a gente tem que entender assim que tudo que você fala quando é uma pessoa que tem mídia, isso pode envolver alguém que está passando por aquele problema e você empurrar, de vez de trazer para Deus, você empurra para o inferno. Sim. Eu penso muito nisso, sabe? Pastor, particularmente, eu ainda acredito que a gente precisa encontrar um equilíbrio no nosso caminho. Sim. Principalmente nessas questões mais problemáticas do nosso tempo. Essa questão da homoafetividade talvez seja uma delas. E eu falo isso no seguinte sentido: a igreja precisa saber lidar com quem enfrenta ou passa por isso. Eu ainda acho que nós somos muito resistentes à pessoa, sabe? Acaba colocando um carimbo na pessoa muito grande. Aquelas que se demonstram assim, sabe? Ou que confessam isso.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não dá para você ir para esse extremo que muitos abraçam, de você aceitar e tá tudo bem, e pode ficar aqui e fazer o que você Exatamente. quiser e tudo mais. Então, a gente ainda precisa encontrar, talvez até eu mesmo, preciso encontrar esse equilíbrio no trato e no lidar com isso, porque parece que é uma questão que veio para ficar. Ih, rapaz, olha. Parece que é algo que veio para ficar. E que a gente vai ter que entender como administrar isso. Não sei, é uma impressão, assim. Uma impressão. Eu acho que a igreja precisa mostrar o que é pecado de uma forma que a pessoa entenda. Não aceitar o pecado para que ela se sinta uma pessoa que não precisa de transformação. Para mim, o que a Bíblia fala é lei. Porque aí a pessoa fala assim, não, mas foi naquela época, gente, quem escreve e inspira a Bíblia foi Deus e ele está na atemporalidade. Para mim, quando Agostinho fala o seguinte, ó, o passado não existe, nem o futuro, porque o passado se foi. Você lembra do passado agora, e nem o futuro, porque o futuro você planeja agora, e você tem que estar no presente. Então, o presente, para mim, é aquele momento que eu preciso explorar a palavra de Deus e mostrar para a pessoa, olha, esse é o caminho. Mas é claro que tem que ter educação, tem que ter respeito, tem que saber. E aí eu acho que a igreja precisa de um preparo para que a gente possa explanar essa problemática de um modo que a pessoa entende e fala, eu preciso ser transformado. Eu concordo plenamente, pastor, nesse sentido de que você não tem uma mudança naquilo que a Bíblia coloca. Exatamente. Do pecado, você não tem. Até porque, se o pecado é social, na minha visão, ele não é pecado. Ele não é pecado, é outra coisa. Pode ser uma questão moral, ética, mas não é pecado. Se ele muda conforme a sociedade. Pecado é pecado em qualquer lugar. É pecado. Exatamente. Bom, então, e isso eu acredito plenamente. Os meus questionamentos, pastor, ficam mais na questão do exercício da fé dessas pessoas. Sim. E eu vou te falar assim no sentido que eu às vezes me pego pensando e preciso trabalhar isso comigo, e acho que a igreja também. Às vezes a pessoa vai batalhar contra esse sentimento a vida toda. Então, assim, eu sou heterossexual. Se eu não vigiar, eu vou cair em tentação com uma mulher. Seja eu solteiro, casado, noivo. A Bíblia é clara, quem está em pé, cuide para que não caia. Essa é uma área que eu tenho que cuidar. E vou enfrentar isso a minha vida inteira. Sim. A minha vida inteira. O homossexual, será que ele não vai enfrentar isso também? E mesmo assim ter fé? Uma boa pergunta. Você tá entendendo? Entendi. E aí eu não tô querendo dizer o seguinte, que ele vai manter um relacionamento ativo. Eu acredito que se ele tem a fé, ele vai se abster de relacionamentos. Ele renuncia por causa de Cristo. Por conta de Cristo. Entretanto, contudo, porém, o desejo pecaminoso no homem pecador pode continuar. Entendo. Você está entendendo? E isso a igreja precisa trabalhar. Então, e aí, esse todo sentimento, eu acredito que a igreja pode trabalhar no sentido da palavra. Total. A palavra, quando ela entra, ela transforma, ela liberta. Isso. A palavra é que liberta, a palavra é que entra e que faz a limpeza. A pessoa escuta aquilo, o Espírito Santo trabalha. Sim. E ela precisa entender, olha, eu preciso largar disso, eu preciso parar com isso, eu preciso fazer isso. Então, a questão que me chama a atenção, pastor, é que assim, às vezes, o cara se converteu, era homossexual, se converteu. Não tem mais o relacionamento homoafetivo. Às vezes a igreja quer impor para ele, por exemplo, um casamento heterossexual. Mas será que isso vai resolver o problema? Será que nós não estamos colocando mais uma pessoa no problema? Pode ser. De repente a esposa, os filhos. Eu conheço um cara muito ativo no trabalho do Senhor. Muito ativo. É uma pessoa que eu não ponho em xeque a fé que ela tem. Tá? Também vou me reservar o direito de não falar o nome aqui, porque eu acho que não precisa dar exposição. Não. Mas que ele nunca me falou isso, mas eu acho que ele optou pelo celibato por conta desses desejos sexuais dele. Entendo. Certo? Então, assim, ele faz um trabalho ministerial lindo, que alcança muita gente,
tem repercussão não só nacional, mas internacionalmente. Mas ele tem já o histórico da homossexualidade, né, da homoafetividade, se converteu, tem um livro, a biografia dele fala sobre isso. Mas eu acredito que ele decidiu se abster ou manter o celibato porque o desejo sexual dele não é por mulher. Não sei se ficou claro. Entendo, sim. Mas sabe, e são essas questões que eu acho que a igreja precisa entender. Acho que a gente também, né? Acho que é um crescimento, porque às vezes isso parece um confronto muito grande com a nossa fé, né? Então eu acho que são essas questões, assim, sabe? De como a gente vai trabalhar com isso, e que é uma coisa que veio para ficar cada dia mais. Homens e mulheres vão aparecer falando disso. Certeza, isso eu tenho certeza. Sim, o grande problema é fazer disso uma luta para que a igreja aceite. Esse, para mim, é o grande problema. E aí você começa a ser homofóbico porque você não aceita. Eu fiz uma live aqui com um advogado. Eu acabei de fazer o curso de Direito Eclesiástico com ele. E nós falamos sobre essa questão. Na lei, juridicamente falando, né? Mas eu acho que isso é um grande problema. A gente está vendo muita gente enfrentar aí problemas e a gente precisa estar preparado, tanto juridicamente também como espiritualmente, para lembrar. Sim. Cortando um pouco o assunto, Bora. Fala para mim. Você já levou alguém num Vejam Só que não saía nada, cara? A pergunta era, já. Já. Então tá bom. Aí você fala assim, e o que eu faço agora? O cara já. Teve um que foi até esse ano, pastor, que o cara que se convidou para ir foi na rede social e falava, quero ir, já fui em tal debate, mandava os vídeos e tal, falei, beleza, passei pra produção, falei, chama o menino pra vir. Não vai. Rapaz, não foi. E aí você fala, agora já era, né, agora o cara tá aqui já, né, mas não dá pra trazer de volta, não, porque não desenrola, assim. Tem a questão do nervosismo, que eu tenho que admitir que influencia, né? Então você tá lá, tem câmera, luz, querendo ou não, você tá falando para muita gente, então rola isso, é natural. Eu comecei a tirar um remédio agora, eu fui 2 vezes com vocês lá no programa, até a última vez também, eu estava tomando um remédio que eu não conseguia pensar direito. E às vezes as palavras não saíam, que você queria lembrar de algumas palavras, você não conseguia. É horrível. Agora você imagina uma pessoa que chega lá e trava, né? Sim. E aí, o que você acha disso? Eu acho bom. Só bom? Não, bom e legal. Por que você gosta disso? Porque a Bíblia diz que é bom. Ô, criatura, fala pelo menos o que a Bíblia diz sobre o assunto. Para um programa que tem 1h30, né? Tem 15 minutos. O cara vai acabar em 10 minutos, já dá pra gente ir embora já pra casa. É difícil, mas tem muito, viu, pastor? Tem muito. Tem aquele caso que eu mencionei do pessoal que não vai muito preparado, que acha que eu falo disso todo dia, tal, não preciso. E aí chega lá e se enrola. Quem é que prepara os temas? Via de regra, o Weber e sugestões que a gente recebe dos telespectadores. Então você e o Weber trabalham com os temas. A maioria. O Weber está fazendo só entrevista agora, é isso? Isso, ele está fazendo só entrevista agora. Sexta-feira. Isso, toda sexta-feira ele faz uma entrevista que, eu vou confessar, eu particularmente acho muito legal também, viu, pastor? É bem legal, entrevista. Bem legal. Eu acho bem legal. Dá para você explorar bem o tema, dá para você aprofundar bastante, eu acho bem legal. Eu fui em 2 programas na HIT, falando com o doutor. Tá. Não sei se ainda temas tem. Bíblicos. Não, saiu da grade. Tá, e um dos jovens que eles Movimento Jovem. Esse também. Isso, esse tem ainda, esse tem. O Temas Bíblicos, né, Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, saiu agora na pandemia. Sim. Por conta de uma mudança na grade, ele saiu. O Movimento Jovem continua, todo sábado, 4 horas da tarde, ao vivo. Eles estão lá. Quem apresenta ainda é o filho do R.S. Soares? Não mais. O Movimento Jovem é o pastor Márcio e a Carol. Entendi. Então, o pastor Márcio já tem um ministério com a juventude na igreja, né?
E aí ele apresenta o programa, e a Carol é uma jornalista lá do Show da Fé, e que também é da igreja, tudo ligado ao Ministério da Juventude lá, e eles apresentam o programa. Tem alguém que vocês não chamam mais? Ih, tá, tem alguns, né, mas tem alguns nomes lá que estão riscados lá, que a gente Lá não na pode geladeira. trazer. Fala assim, não, deixa quieto. Assim, tem uns que não vão por conta de demandas nesse sentido de qualidade, né, o cara não rende. É até chato falar isso, qualidade, né? Qualidade televisiva, não é Entendi. teológica e nem de Sim, fé. sim. Porque não rende na televisão, né? Sim. Não vai trazer o retorno que a gente precisa no programa. Sim. Tem aqueles que estão bloqueados por conta dos pensamentos teológicos, porque os caras defendem coisa que não dá pra você levar lá, porque os caras estão doidos. Ainda que a gente leve muito doido lá, né? Porque às vezes precisa. Tem alguma restrição de pessoas, por exemplo, de religiões que você não pode levar? Fala assim, ó, esse tipo de religião a gente não vai trazer. Tem. Na verdade, a gente só pode cristã evangélica, vamos dizer assim. Tá, entendi. Então, por exemplo, católico a gente não pode levar. Entendi. De religiões de matriz afro, de matriz oriental. Judeu, a gente levou um rabino esses dias, mas ele é daquela linha messiânica, né? Judeu messiânico. Eu particularmente até gostaria, mas eu acho que o pessoal não entender muito bem. Não ia. Eu, assim, como profissional da mídia, assim, eu acho que seria interessante. Entendi. Mas eu acho que ia ser muito. É um passo muito grande ainda. Zeca, fala pra mim uma coisa. Você já entrou com um pensamento no debate e saiu com outro? Muito. Sério? Muito. Sério. Bom, eu já falei aqui que eu sou presbiteriano. Presbiteriano é calvinista. Entendi. Então temos um presbiteriano armeniano. Não, então, eu não chego a ser arminiano, mas eu me reservo o direito de questionar. Eu me reservo o direito de questionar bastante. Então, assim, cara, tem coisa que não dá, velho. Tem coisa que não dá. Uma das coisas que eu mais pego no pé dos calvinistas é com todos, né? Porque o calvinista é o único que lê todos e diz que não é todos, ou não são todos, né? Melhor dizendo. João 3,16, você tem um problema? Tenho. O texto ali para mim é muito claro, né? Não também. Só ali, né? Tem outros todos, por exemplo, não sei se é 1ª ou 2ª Timóteo, que fala que o plano de Deus é que todos sejam salvos. Sim. Acho que é 2ª Timóteo, se eu não estou enganado. E que todos ali não são todos, mas são todos os eleitos, né? E mundo não é mundo, né? E mundo não é mundo. Aí você fala, mas aonde é que tá? Então é em Marte? Então tem algumas coisas que eu paro e penso assim, mas assim, sério, pastor, não é algo que, por exemplo, me afaste da fé. Muito pelo contrário. Eu sou um defensor de que a fé cristã é uma fé racional. É uma fé que você pensa. Então você tem que pensar. E você tem que pensar, às vezes, fora daquilo que você sempre achou. Sim. Pô, às vezes teu pastor falou muita coisa a vida inteira e você tem aquilo, mas vai ler direitinho. De repente, vai pesquisar. Uma das coisas que eu aprendi muito esse ano, ainda não me defino como, mas tô quase, é preterista. E pré e pós? Fala pra mim. Não, eu acho que eu sou mais pós mesmo. Ainda que eu prefiro uma questão escatológica mais simples, assim, né? Jesus volta, resolve tudo e pronto. Qual é a questão do preterismo que você fala assim, poxa, isso me pegou? A questão do texto de Mateus 24, né? De Mateus 24. E aí outros textos, assim, eu sei que tem 2 linhas preteristas, né? Uma, vamos dizer assim, completa e outra parcial. Os preteristas completos defendem, inclusive, que Jesus já voltou, o que já foi declarado uma heresia e tal, e eu acho absurdo nesse sentido. Agora, Mateus 24, discurso escatológico de Jesus. As cartas do apóstolo Paulo, Pedro, João. Olha aí, dá para você participar do Vejam Só. Eu preciso estudar um pouquinho mais, mas dá quase.
eu acredito muito que a igreja do primeiro século vivia na eminência da volta de Cristo, baseado nas palavras dele, e que o juízo, o dia do Senhor que eles esperavam foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Houve algum tipo de debate universalista lá? Comigo não, pastor, comigo não. Tá. Mas... Pré e pós já, né? Bastante. O que pega, pastor, lá no Vejam Só, às vezes, é que tem muita gente que defende a ideia, mas se você convidar, o cara não vai aceitar. Entendo. Ele não vai aceitar. Porque não sabe expor, né? E não é nem que não sabe expor, ele não vai aceitar bancar aquilo que ele defende. Então, por exemplo, se você levar lá um universalista, tem um monte aí. Um monte. Você chama o cara pra ir lá, ele não vai, porque ele sabe que ele tá contra a fé verdadeira, ele sabe. Mas ele fala isso pra agradar alguém. Mas ele não tem coragem de defender a televisão. Na televisão ele não defende. Exatamente. Assim como alguns outros pontos de vista que o cara defende, mas chega lá na hora o cara vai pipocar. Normalmente, o pessoal mais exclusivista é que tem essas dificuldades. Eles defendem uma coisa, mas na hora que chega lá, que liga a câmera, ou eles passam um pano em cima daquilo mesmo que eles acreditam, ou eles nem vão. Tem gente que vocês já convidaram para debate, o cara não vai, só vai para entrevista? Tem. E aí tem de tudo. Tem o cara que fala besteira e que não quer ser confrontado, e tem o cara que não quer entrar em confronto nenhum, quer ficar lá na vida mansa mesmo. Tema que eu vou te dar, eu não sei se vocês já fizeram, se não, eu acho o Marcos Eberlin é um cara... Nossa, é demais, o cara é fera demais. Será que ele topa debater com um cara de terra plana? Então, eu acredito que ele é até top. E lá no Vejam Só a gente recebe muita sugestão disso. A única questão que a gente colocou é que a gente queria um cientista que defendesse isso. Eu não quero levar um pastor lá. Não quero levar um cara, um youtuber para falar de terra plana. Não, pode dar muito confronto. Mas assim, a única questão que a gente colocou foi um cientista. O dia que a gente achar um cientista que defenda a terra plana, a gente leva. Mas pastor, youtuber, aí o programa não quer se meter com essa galera. Mas tem cientista que defende a terra plana? Não, até hoje nós não achamos. O dia que achar, a gente faz o debate, mas até agora nada. Você sabe qual que é o esporte que é perigoso em terra plana, né? Qual? Surf. Não é o surf. Você chega agora. Já era, né? Acabou. Então vai isso daí, mas terra plana o pessoal pede demais. Não, porque ninguém aguenta mais, Zeca. Eu não aguento mais escutar sobre terra plana. Olha aqui, ó, a Satanasa, cara, como é que eu posso chegar ao ponto de negar tudo aquilo, mano? E pega uns textos fora de contexto, vira um pretexto pra dizer que a Terra é plana, mano. Eu também acho, eu também não concordo muito, assim, mas eu queria muito que acontecesse um debate pra gente falar lá, mas E é um assunto que eu também não estudo, né? Eu não perco tempo de estudar. Eu também não... Até porque, posso ser sincero, se a Terra for plana, se a Terra for redonda, o plano de salvação não muda. Exatamente. Então, assim, a gente pode estar plano, pode estar redonda. Eu falei, vocês brigam, a hora que vocês definirem, vocês me avisam. Mano, pode ser um cone. O que vai diferenciar a minha vida se a Terra for um cone, cara? Então, é isso que me afasta mais da questão da Terra plana. É a teoria da conspiração que cerca. Porque daí entra Illuminati, entra a NASA, entra governo mundial, entra o anticristo. Aí eu falo, gente, calma, né? Peraí. A vacina. Vocês fizeram debate sobre a vacina, não? Sobre a vacina especificamente, não. Ui, mas... a vacina como marca da besta seria um tema legal, hein? Mas é louco, mas... O Daniel Mastral. Ele defende. Não, então, a teoria que ele tem não é que essa vacina da Covid é a marca da besta, mas que o Bill Gates... É uma preparação. Isso. É o Bill Gates. O Bill Gates está desenvolvendo uma vacina que leva uma substância que chama luciferasa ou luciferase, que ela, em contato com a pele ou com o sangue, ela
você consegue ver com uma máquina, assim, sabe? Então você ia tomar a vacina e você ia passar nessa máquina e ela ia mostrar que você tá vacinado. Porque esse luciferase aí age desse jeito. Então, essa é a teoria do cara, que essa vacina do Bill Gates será a marca da besta. Rapaz do céu, e ninguém faz umas coisas loucas porque nem vacina pra emagrecer, ninguém faz, rapaz. Aí fica inventando essas teorias loucas, mano. Não, mas isso tem de tudo, para Bitcoin, tem muita gente que fala que é o Bitcoin, essa moeda, criptomoeda. Sim. Tem vários. Cara, umas coisas loucas, que é tudo. Né? Umas coisas loucas. Nesse aspecto eu também acho. Eu acho muito louco. Eu não consigo entender muito bem isso daí, não. Não compro muito essa ideia, não. Pô, vamos voltar a bater papo aqui, mas hoje foi muito bom ter você aqui. Legal. Um papo bem gostoso, bem legal. Queria te agradecer por aceitar o convite. Eu sei que vocês também têm um podcast. Isso. Fala um pouquinho dele também. Isso, tem um projeto junto com... São mais 2 amigos, né? Nós somos em 3. A gente tem o Roda Bíblica Podcast. A ideia são entrevistas mesmo, né? Surfando nessa onda aí dos podcasts. Então a gente leva lá teólogos, pessoas com experiência na vida cristã, modelos. Só para você ter ideia, nós já levamos 2 capas da Playboy lá no programa. Meu Deus do céu. Mas tudo crente hoje, tudo crente, pastor. Tudo calma. Crente. Tudo crente. Playboy ungida, então. Tá. Calma. Playboy ungida. Aquilo foi antigamente, aquilo foi no passado. Inclusive, os papos muito interessantes, inclusive com elas também. E outros de vários meios, da música, da arte, da ação social, político. A gente já levou lá, já levamos o Daniel Mastral também. Vamos fazer uma entrevista com o Rodrigo Silva, já está marcado, até o final do ano sai. Vocês vão dar hambúrguer para ele? Não, hambúrguer não. Nem de carne. Não, já sabe, piorou, né? Da briga, piorou, né? Piorou. Eu acho que ele foi no Flow, ele comeu um hambúrguer. Os caras começaram, esse hambúrguer é de porco, é carne suína. Ninguém me convida para ir num podcast para me dar um hambúrguer, cara. E pro cara que não pode comer, os caras dão. Mano, pode me levar, faz o Flow, aí eu como hambúrguer, mano. Só que eu não como carne suína também, eu pego o outro, mano. Mas a gente tem lá. Então é só você procurar Roda Bíblica Podcast, YouTube, Spotify, no Instagram, você encontra lá. Ultimamente a gente diminuiu um pouco o ritmo da gravação, porque nós estamos meio atarefados aí. Mas nós vamos tentar organizar nossa agenda lá de novo e ter conteúdo aí toda semana e tal. E tem umas rodas de conversa que a gente faz entre a gente lá também, batendo papo, botando assuntos polêmicos lá. Um espaço lá pra gente trocar ideia. É isso aí. Zeca, valeu. Você quer deixar algum contato? Pastor, o pessoal que quiser me seguir, né? @Zeca_Pereira lá no Instagram. E aí lá tem as indicações do Roda Bíblica, do Vejam Só também. E o pessoal consegue conversar comigo lá também, manda mensagem. Eu sempre respondo, às vezes demora, mas respondo. Então a gente vai deixar na descrição também os seus contatos. Beleza. Só encontrar lá, a gente conversa por lá também. Pode mandar lá falando que eu sou calvinista, que tá errado. A gente conversa lá também. Não armeniano. Problema, não. Ou que eu sou presbiteriano armeniano, como pode, mano? Só espero que meu pastor não assista isso, então. Seu pai vai te deserdar. Seu pai vai te deserdar, você vai ver. Meu pai mesmo. Mas tem coisa que eu já nem falo mais perto do meu pai pra não comprar. Não fala não, mano. Melhor, né? Não fala não. Boa. Zeca, valeu. Boa, pastor. Obrigado pelo carinho, pela paciência aí da galera. Valeu. Imagina, foi muito legal. Gente, muito obrigado. Você que participou com a gente nesse podcast. Gostou? Se inscreve no canal. Os contatos do Zeca vai estar na descrição. É um prazer ter você aqui. Este bate-papo também vai para o Spotify, tá bom? Vai para o Spotify também depois. Então você tem o canal, pode estar no YouTube e no Spotify. Aí na descrição você clica e se inscreve tanto lá como aqui. Você pode ir escutando o podcast na academia, indo para o trabalho, aonde você quer. Deus abençoe e se inscreve, deixa o like, deixa um comentário que isso fortalece o canal. Valeu, Deus abençoe, até mais.